eu vou passar, com a permissão de todos vocês, eu vou passar para o próximo elemento, né, ou a próxima parte, que é justamente sobre a literatura em si. Eu gostei muito que é o nosso objetivo hoje aqui, eu gostei muito de uma frase, que na verdade é uma frase cazaque, que diz que quando as pedras falam. Então a ideia é de que a recuperação da cultura cazaque, na verdade, vem através desses elementos cravados em pedras, né, e que estão recontando a história do país. Então, sobre as origens da literatura cazaque, nós podemos falar que a estepe cazaque, que ocupa uma grande parte do território do continente eurasiano, tem sido a guardiã de uma cultura nômade há muitos séculos. E no limiar aí do terceiro milênio, o povo cazaque, sem perder a sua individualidade, tem recuperado a sua cultura nacional, restaurando a sua própria memória histórica. Ao longo da história da humanidade, os povos foram se diferenciando uns dos outros, em características raciais, linguísticas e outras, e unidos em grupos, tribos, né, se constituindo como diferentes povos e criando diferentes estados. E nesse sentido, o Cazaquistão pode ser considerado um exemplo, tendo percorrido um longo caminho, tendo passado por guerra, por fome, colonização, repressão, que acabaram por agredir não só a sua cultura original, mas também a memória do povo sobre as suas raízes. O Estado tem recuperado a sua independência. A partir do momento que recuperou a sua independência, tem tentado recriar toda essa sua história, e isso tem apenas 3 décadas, né? Vale lembrar de 91 e do fim da União Soviética. E a vida, no caso, no seu movimento contínuo, impõe novos e novos desafios, apelando à memória, encorajando a manifestação do humanismo, fortalecimento do espírito e apelando ao trabalho criativo que busca, acima de tudo, a paz. Os povos e muitos países, por vezes, se esquecendo dos valores espirituais, seguem valores materiais e muitas vezes transformam, né, seguindo outros países, né, que tornam erros irreparáveis do ponto de vista humanístico. O espírito do povo, suas tradições culturais, podem evitar a imitação e preservar, assim, uma identidade. A história do Cazaquistão independente está sendo revisada, né, reestudada constantemente, em seus detalhes. Vale lembrar que essa história, ela durante muito tempo não foi desenvolvida, né? Durante o próprio período soviético, nós vamos falar um pouco mais, poucos estudos sobre o Cazaquistão, poucos trabalhos, as publicações, né, poucas, em pequena quantidade. Então, o país só agora consegue tentar olhar para si mesmo em um período distante. Né? Um novo olhar sobre a história da cultura e da literatura dos cazaques, né, por uma visão moderna de pensar e entender o mundo, com base em fatos históricos mais confiáveis. Né? Tudo isso tem contribuído para um processo de despertar da valorização e conscientização do povo. Mas aí quando a pergunta vem, né, e como se formou a literatura cazaque? Né? E onde estão as raízes da literatura cazaque? Né? A crítica literária como ciência, a gente sabe, não se limita à análise de obras literárias de autores contemporâneos, sem estudar em profundidade e de forma abrangente os fenômenos literários que ocorrem na história do povo. No caso, o estudo da história da literatura em estreita relação com o desenvolvimento evolutivo da formação social é capaz de revelar a história da formação da literatura e os padrões de seu desenvolvimento. Ou seja, a história da literatura e da cultura devem ser estudadas em estreita conexão com a história e desenvolvimento do próprio povo. E considerando a história do povo cazaque, podemos dizer a época, né, da criação de certas obras da literatura. E, para isso, muitos estudiosos propõem um retorno aos acontecimentos históricos da era do Kanato túrquico, formado e estabelecido aí no século XVII. Inscrições antigas levam justamente a determinados centros culturais que hoje são parte, ou fazem parte, estão localizados no território do Cazaquistão moderno. Vale lembrar que tudo aquilo que eu mostrei como Cazaquistão, né, como mapa, aquilo ali, ele variou ao longo do tempo, ele foi dominado, ele foi mudado, né, teve vários líderes, né, várias ocupações. Então, uma cidade que hoje se encontra no território do Cazaquistão moderno não se encontrava em determinado período da história nesse Cazaquistão moderno, isso vale lembrar. Por exemplo, a cidade de Otrar,
que é uma cidade que abriga inúmeros elementos culturais que foram desvendados ou revelados, né? Que foi justamente a cidade onde nasceu Al-Farabi. Nós vamos falar sobre ele, que é um pensador importante do século X, que a cidade em que ele nasceu hoje faz parte do Cazaquistão moderno hoje, né? Então não fazia naquela época. Vale lembrar que dos séculos X, século VII ao século IX, para o desenvolvimento da arquitetura urbana, vários ofícios, né, vários trabalhos, várias ocupações receberam um desenvolvimento especial, como foi evidenciado pelas belas estruturas que sobreviveram até hoje. Né, as obras como os mausoléus que eu mostrei para vocês agora há pouco, né, Aisha Bibi e Roja Hakhmat e Assad. Essas arquiteturas e ornamentos decorativos encantam os modelos, né, os modernos historiadores de arte até hoje. Como que isso há tanto tempo foi desenvolvido. Inscrições em pedras, em madeira, escavações arqueológicas indicam que esse foi o apogeu, esse momento entre os séculos, como eu disse, 7 e 9, de artes como forjamento, joalheria, as esculturas em pedra, tecelagem, tapetes, né, que são conhecidas por notas de viagens de diferentes antepassados, né, e são recontados e restabelecidos. E o rápido desenvolvimento do artesanato, da arte e de outros elementos foi muito baseado nas ricas tradições culturais dos Sakas, né, que foram principalmente uma parte da população em tribo nômade da Ásia Central. Tá? Os monumentos, não, as obras, preservaram os nomes dos guerreiros. Aí que está. Esses elementos arquitetônicos, lápides e outras inscrições encontradas acabam por revelar os nomes dos lugares, né, e dos guerreiros, dos históricos, né, recontando a história dos vencedores e dos vencidos. E, por exemplo, a terra de prosperidade e felicidade, que é chamado, por exemplo, Atilken. Atilken, um lugar sagrado, como tradução. Tem grupo, inclusive, musical muito interessante, né, que parece que é de Krasnodar ou Krasnoyarsk, não acho que é Krasnoyarsk, um grupo que tem esse nome, Atilken, mas na língua, no cazaque, como lugar sagrado, né, com regiões, lugar onde as pessoas querem estar, né, regiões de cadeias montanhosas, vales férteis, e esses elementos também são cantados em poemas e muitas lendas, né, que remontam a tempos passados, né, um abrigo abençoado, né, para um povo empobrecido, um povo separado, um povo dividido, né, como um abrigo para os guerreiros cansados, exaustos pelas batalhas contra povos hostis. Vale lembrar aqui que as lendas antigas refletiam a luta do povo oprimido pelo sonho da independência, bem como a oposição heróica do povo aos conquistadores estrangeiros, retratada na arte folclórica oral do século VII ao século IX, justamente esse período sobre o qual eu falei. Muitas canções, contos de fadas, ditados, provérbios do período contam, né, e foram recebendo adendos ao longo dos séculos, né, e chegaram aos nossos tempos. Por exemplo, eu cito dois aqui exemplos, né, tradução livre, né, que a ferida causada pela lança tem cura, por uma lança tem cura, já a ferida causada por uma palavra não tem. E outra, a palavra que sai de 30 dentes atinge 30 gerações. Né? Então, interessante, isso vem de um período bastante remoto, veio sendo trabalhado aí, e é revisitado e é revivido nas obras dos autores mais contemporâneos. Os provérbios citados demonstram, não, a riqueza do pensamento artístico do povo, né, no período em que, na verdade, as línguas ou os povos túrquicos eram separados. Entre os séculos, então, 7 e 9, nós temos as tribos de língua túrquica desenvolvem suas próprias tradições, né? E diferentes inscrições acabam sendo encontradas, principalmente a dos orcons, que são os mais antigos vestígios conhecidos do alfabeto orcon, que é uma espécie das runas túrquicas, né? Que serviu de base. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês um orcon como que ele era, né, o texto, como uma base de escrita, passou pela região e deixou
inúmeros elementos culturais e inscrições, né, que foram descobertos bem depois. No início do século IX, por conta da conquista do território da Ásia Central e do Cazaquistão pelos árabes, vale lembrar, né, não era Cazaquistão na época, mas enfim, pensem, né, na ideia do Cazaquistão, do povo cazaque, também estava nesse meio, havendo assim uma tentativa por parte dos árabes, né, de destruição da língua, do alfabeto usado então e da cultura, principalmente forçando a sua própria língua árabe e a cultura árabe como dominante. Com o advento da cultura islâmica, a ciência e a literatura se desenvolveram sob a influência e pressão, né, da língua e literatura árabe. E é por isso que alguns dos cientistas modernos atribuem algumas obras literárias e científicas da época, né, da conquista dos árabes, à cultura árabe, e não à cultura, né, dos oriundos túrquicos. Ou seja, há uma discussão, né, entre os verdadeiros responsáveis, nas origens deles, né? Nós vamos falar sobre o alfabeto. E no século IX e XII, a cultura urbana desenvolveu-se rapidamente na Ásia Central, e escritores, cientistas da região criaram obras literárias muito artísticas e fizeram muitas descobertas científicas. E aí nós temos, como primeiro nome da literatura cazaque, Al-Farabi, né? Eu vou mostrar aqui a foto dele, só manusear isso aqui para mostrar para vocês, o Al-Farabi. Essa aqui, gente, as inscrições Orcon, né? Vejam, e no final vocês têm o cavalo, né? Então, justamente a imagem de representação do animal mais querido, né? Da cultura, o mais importante da cultura cazaque. Bom, mas